Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Muito bom dia, que a bênção, que a graça de Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. Sempre é um motivo de agradecermos a Deus pela vida, pela saúde, por tudo que o Senhor proporciona para cada um de nós. E queremos, no decorrer desse dia, vivermos os propósitos do nosso Deus. Vivemos nessa terra, mas os nossos olhos estão sempre na eternidade, na expectativa e na esperança de vermos o céu se abrir, Jesus Cristo voltar e estarmos com Ele para todos sempre. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 26, o versículo 1. Naquele dia se entoará esse cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Nessa vida, o ser humano precisa aprender que, na trajetória que vivemos, nós podemos perder algumas coisas, mas há algo que jamais nenhum de nós podemos perder. É a esperança da vida eterna, é a esperança de um dia estarmos com Deus. Se nós perdermos a esperança de um dia estarmos com o nosso Senhor por toda a eternidade, a nossa vida nessa terra se resumirá a estarmos apenas aqui. Mas aqueles que renovam as suas forças no Senhor, mas aqueles que se alimentam da palavra de Deus, a cada dia, embora os seus pés estejam nesse mundo, mas o coração e os seus olhos estão na eternidade. Manter a chama da esperança acesa no coração, a cada dia nos dá força para que nós possamos dar continuidade na nossa trajetória. Poderemos passar por lutas, poderemos passar por sofrimento, mas a esperança sempre irá alimentar no nosso coração o desejo, a força de mantermos a fé e sermos resilientes no Senhor. Quanto mais próximo nós vivemos do nosso Deus, nós reconhecemos que não temos nenhum mérito. Mas quanto mais próximo do nosso Senhor, a nossa fé é solidificada, nós somos fortalecidos, nós somos abençoados por Deus. Ele supre as nossas necessidades e a cada dia que vivemos nós encontramos força nele para darmos seguimento na nossa vida. Os arrogantes, os presunçosos, os autossuficientes, esses irão fracassar. Esses jamais conseguirão alcançar a bênção de Deus. A bênção do Senhor é para aqueles que se debruçam diante de Deus, aqueles que se humilham diante do Senhor, que abrem o seu coração, que reconhecem que sem o Senhor não são nada. São esses que um dia Ele voltará a esse mundo para resgatar e dar um lar para que possam viver ao seu lado. O capítulo 26 do livro de Isaías é um cântico de esperança do povo de Deus. Eles estavam vivendo momentos difíceis, mas havia a esperança de Deus restaurar a sua terra para que mais uma vez ele se tornasse uma cidade forte. Nós podemos hoje, pela fé, olharmos para esse capítulo da Bíblia e nos reportarmos para o futuro, na esperança de que um dia Deus também irá fazer isso com cada um de nós. Será um dia de destruição para os ímpios, mas será um dia de salvação para todo aquele que amou o Senhor e se colocou nos seus braços. Esta cidade que está sendo mencionada no capítulo 26 é a cidade de Jerusalém. Sanaqueribe investiu todas as suas forças para tentar conquistar Jerusalém, mas não conseguiu. Jerusalém era uma cidade forte, amparada por Deus, protegida pelo Senhor. Jamais alguém conseguiria invadir essa cidade. Jerusalém na Bíblia é reconhecida como uma nação justa, uma nação íntegra, uma nação forte, uma nação onde será acolhido todo aquele que amou o Senhor, viveu a palavra de Deus. Fora dos muros da cidade de Jerusalém estarão aqueles que serão destruídos, aqueles que são contra o povo do Senhor. Fora da cidade irá cair fogo e enxofre. O verdadeiro israelita deveria desfrutar da paz que provém da segurança da fé no Senhor. E a mesma paz que deve inundar a vida de todo cristão. A paz do cristão não depende das circunstâncias. A paz que o cristão deve usufruir não depende do que está acontecendo ao nosso redor. A paz para a vida do cristão depende do seu relacionamento com o seu Deus. É por isso que todo cristão precisa estar em paz com Deus, com o seu semelhante e com a palavra do Senhor. Como nós podemos observar no versículo 6 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, os conquistadores naquele período, eles quando traziam para dentro da cidade um povo que era conquistado, eles colocavam os seus pés sobre o pescoço do povo conquistado. E nesse momento,
Aqui nós podemos entender que isso se daria com Babilônia. Embora a Babilônia fosse um povo extremamente arrogante, presunçosa e sonhava ter o domínio do mundo inteiro, Deus um dia permitiria que o povo de Jerusalém colocasse os seus pés sobre os babilônicos que teriam sido conquistados por Jerusalém. O nome de Deus iria triunfar sobre Babilônia. Os babilônicos seriam humilhados, os babilônicos seriam destruídos e toda a sua arrogância seria lançada por terra. Isaías capítulo 26, o versículo 8, a Bíblia diz o seguinte: também através dos teus juízos, Senhor, que esperamos no teu nome, na tua memória, está o desejo da nossa alma. O profeta Isaías ansiava pelo Senhor. O profeta Isaías reconhecia que a força do seu povo estava no Senhor. O nome de Deus há poder. Quando os adversários ouvem o nome de Deus, eles tremem, eles se assustam, porque eles sabem que o nome do Senhor é o nome da vitória. É através do nome de Cristo que os milagres se realizam. É através do nome do Senhor que há salvação. Através do nome de Cristo há libertação. Todo aquele que está sendo oprimido pelo adversário, quando clama pelo nome de Deus, há salvação, há saída, há vitória. O verdadeiro cristão, ele consegue aprender nos momentos de bonança, mas o verdadeiro cristão também ele consegue aprender nos momentos de dificuldades da vida. Deus trabalha conosco em diversos momentos da nossa trajetória, não apenas nos momentos bons, mas em momentos difíceis também. Os olhos do verdadeiro cristão precisam estar abertos para que em toda e qualquer circunstância ele consiga compreender Deus falando com ele. Quando Deus chamou Abraão e falou de que dele formaria uma grande nação, o desejo de Deus para a nação de Israel é que ela se expandisse cada vez mais, não houvesse limite para as suas fronteiras. Quanto mais se expandisse, mais terra Deus daria para que o seu povo pudesse se ampliar. Mas a partir do momento em que o povo rejeitou a vontade do Senhor, resolveram seguir o seu próprio caminho longe de Deus, essa promessa foi transferida para a igreja do Senhor. Essa promessa alcança os dias em que nós estamos vivendo. Quanto mais nós nos submetermos à vontade do Senhor, mais Deus irá ampliar os nossos horizontes. Quanto mais nós olharmos para nós mesmos, para a nossa capacidade, para as nossas estratégias, nós perderemos a capacidade que Deus nos dá de alcançarmos mais pessoas e o mundo inteiro. Há muitas pessoas que só conseguem buscar a Deus nos momentos de angústia. É como uma mulher no momento de dar à luz uma criança. Ela reconhece que precisa de ajuda, mas passando aquele momento ela volta à sua vida normal como se nada tivesse acontecido. Deus, nesse momento, está a falar ao seu povo que eles não poderiam buscar a Deus apenas nos momentos difíceis, mas a vida do povo de Deus deveria ser uma dependência constante do Senhor. Se eles vivessem dessa forma, eles seriam cada vez mais uma nação forte e poderosa que ampliaria os seus territórios e alcançaria o mundo inteiro. O profeta Ezequiel, no futuro, ele compara a reconquista do povo de Deus ao seu território. O que irá acontecer? Os mortos em Cristo, eles ressuscitarão primeiros, eles não permanecerão no pó da terra, eles serão chamados por Deus para viver eternamente ao lado do seu Senhor, na Nova Jerusalém. A libertação da morte representa a libertação do cristão do poder de Satanás, do poder do pecado. Todo aquele que é liberto da morte se dá pelo poder de Cristo. Todo aquele que é liberto do pecado também acontece pelo poder de Cristo. Os judeus que voltaram do cativeiro babilônico voltaram pelo poder de Deus. Se não fosse a atuação do Senhor, jamais nenhum israelita conseguiria retornar do cativeiro babilônico. A ira de Deus irá cair sobre essa terra, e todo aquele que não amou o Senhor, que não colocou a sua vida em harmonia com a vontade de Deus, serão destruídos. Serão os flagelos do Senhor, será a ira de Deus, a sétima, últimas pragas que cairão sobre a face dessa terra. O remanescente de Deus será preservado, mas aqueles que não viveram de acordo com a vontade do Senhor serão extintos, eliminados e destruídos para sempre. Feliz é aquele que hoje coloca a Deus como sendo o primeiro da sua vida, prioriza uma vida com Deus, escolhe amar ao Senhor. A palavra de Deus é regra de fé e prática para a sua vida. Todo aquele que busca viver em harmonia com a vontade de Deus alcançará a vitória, mas todo aquele que tenta viver de uma forma presunçosa, arrogante, independente de Deus,
o final da sua vida será choro e ranger de dente. Feliz é aquele que escolhe hoje viver ao lado do Senhor. Querido Pai, muito obrigado pela tua bênção sobre a nossa vida. Nos toma nas tuas mãos, conduza a nossa trajetória, nos dê a graça de um dia podermos estar com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.